Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula da tarde de hoje. Espero que vocês estejam todos bem. Então, vamos começar com muita atenção, com muita disposição para aprender, né? Com muita vontade. É importante que vocês se dediquem, né? Durante as nossas aulas, que vocês participem, que vocês interajam. Quando vocês tiverem dúvidas, deixe um recadinho no grupo de WhatsApp, né? Tirem suas dúvidas, né? E assista esse vídeo até o final para que você realmente compreenda o conteúdo que nós estamos trabalhando. Então, vamos dar uma olhada na nossa rotina de hoje, na nossa agenda do dia, para ver aí se está batendo com o que eu enviei para vocês, tá? Então, nós vamos aí, eu quero ampliar para vocês. Vamos aí. Hoje é quinta-feira, 13 do 5, 13 de maio. O que nós vamos trabalhar aí em português? As atividades permanentes, a leitura da agenda do dia, a leitura pela professora, né? Nós faremos a leitura de um texto, a abolição da escravatura. Você sabe o que é escravatura? Essa palavra lembra alguma coisa? Bem, você vai aprender aí com o texto, né? Com a discussão que nós faremos a respeito do texto. As atividades sobre a abolição da escravatura. Na sequência didática, nós vamos trabalhar com verbos. O que são verbos? Né? Quando é que os verbos estão no infinitivo? E em matemática, nós vamos trabalhar a sequência de número 3. A atividade 3.3 na página 20 e a atividade 3.4 na página 20 e na página 21. 21 e 22, desculpa. Horas, tá? Então, vamos dar uma olhada. Antes de fazer a leitura, eu separei um vídeo do YouTube, tá? Eu vou deixar o link também na descrição do meu vídeo, né? Se você quiser assistir aí na íntegra, né? Falando um pouquinho sobre a abolição da escravatura, tá? O que seria a escravatura? Essa palavra faz você lembrar de alguma coisa? Né? De escravos? O que seriam pessoas escravas? Né? E o que seria esse processo de abolição? O que seria abolir, né, a escravidão? Então, assistam comigo esse vídeo e, na sequência, eu farei a leitura, né, e nós vamos discutir aí um pouquinho a respeito, né, disso aí que aconteceu no Brasil há bastante tempo atrás, tá? Então, vamos dar uma olhada. Não se preocupem, se porventura tiver alguma falha ou vocês tiverem dificuldades de ouvir, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo para vocês acessarem. Combinado? Então, vamos lá. Muito tempo atrás, tinham muitas plantações, principalmente de café e de cana-de-açúcar. Essas plantações eram enormes e os donos delas precisavam de muitas pessoas para plantarem, colherem e depois moerem o café e a cana-de-açúcar. Os donos das fazendas eram conhecidos como senhores do engenho. E eles não queriam pagar pelo serviço que estas pessoas fariam na fazenda. Então, eles iam até o centro da cidade para comprar escravos. Os escravos eram pessoas que vinham lá da África. Mas você está enganado se pensa que os escravos queriam vir para o Brasil. Eles não queriam, não. Mas mesmo assim, os comerciantes de escravos traziam muitas pessoas da África em navios negreiros para o Brasil para vendê-las aqui como escravos.
Lá na fazenda, os escravos eram obrigados a fazer todo o serviço sem receber nada em troca. Enquanto o senhor do engenho morava na casa grande com sua família, os escravos moravam todos na senzala. Era toda bonita, espaçosa e muito chique. Alguns escravos trabalhavam na casa grande, como empregados da família do senhor do engenho. A sala era o oposto. Os escravos não tinham sequer uma cama decente para dormir. Por viver em condições muito ruins, muitos escravos queriam fugir das fazendas. Queriam ser livres. O capitão do mato era um homem contratado pelo senhor do engenho para capturar os escravos fugidos e levá-los de volta para a fazenda. Mas muitos escravos conseguiam escapar do capitão do mato e fugiam mesmo assim. Eles acabavam formando os quilombos, que eram comunidades formadas só por escravos fugidos. Muitas pessoas da sociedade não gostavam da forma como os senhores do engenho tratavam os escravos. E também não achavam certo uma pessoa trabalhar sem receber um salário pelo seu trabalho. Eles eram conhecidos como abolicionistas. Naquela época, o Brasil era uma monarquia. Quem governava o Brasil era a família real portuguesa. O imperador Dom Pedro II era quem tomava todas as decisões do que iria acontecer no Brasil. Mas, muitas vezes, o imperador precisava voltar para Portugal. E durante este período, quem comandava o Brasil era sua filha, a princesa Isabel. A princesa Isabel não gostava nada dessa história dos senhores do engenho terem escravos. Um senhor chamado Visconde do Rio Branco elaborou uma lei chamada Lei do Ventre Livre e apresentou para que a princesa a assinasse. A lei dizia que o filho de toda mulher escrava que nascesse seria livre. A princesa prontamente assinou a lei e daquele dia em diante, todos os bebês de mulheres escravas não seriam escravos. Mas a mais importante lei contra a escravidão no Brasil foi a Lei Áurea. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel resolveu por fim a escravidão no Brasil. Neste dia, ela assinou a Lei Áurea, a lei da abolição da escravatura. Esta lei dizia que nenhuma pessoa mais poderia ser escrava no Brasil. Obrigado, princesa Isabel! Seu gesto e sua atenção com os escravos ficarão para sempre gravados na história do Brasil. Fim. Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Nossa, pessoal, eu acredito que isso tenha facilitado, né, vocês entenderem um pouquinho a respeito, né, aí, né, da abolição da escravatura, tá? Eu também deixei no WhatsApp um videozinho muito legal. É uma história em quadrinhos, né, com a Turma da Mônica, e essa história, ela é relatada, vocês podem ler junto, mas ela é contada por alguém, tá? História em quadrinhos. Então, são vídeos feitos com histórias em quadrinhos. Muito bacana. Se você ainda não assistiu, assista, pois lá vocês também vão aprender, assim, com riqueza de detalhes, um pouquinho sobre o processo da escravidão no Brasil e como aconteceu a abolição da escravatura, né? Qual foi o processo que houve para que os escravos tornassem pessoas livres. Então,
Eu vou ler com vocês aí o texto, nós vamos entrar aí no nosso roteiro de atividades, né? E nós vamos discutindo um pouquinho a respeito desse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês o nosso roteirinho de atividades. Então, vamos olhar o calendário, que ainda nós não vimos, né? Vou voltar um pouquinho. Então, hoje, né? 13 de maio, quinta-feira, tá? Então, por que nós estamos trabalhando com um texto, né, indicando uma data comemorativa? Porque hoje faz aí aniversário em que houve a assinatura desse documento tão importante, né? Que é a Lei Áurea. E segundo o vídeo, você viu, né, que foi uma lei que determinou que os escravos se tornassem pessoas livres. Então, vamos lá. Pegue aí a sua folhinha, tá? Leia o texto abaixo. Abolição da escravatura é o título do texto. Liberdade para todos os povos é o subtítulo do texto. A escravidão no Brasil é marcada principalmente pelo uso de escravos vindos do continente africano. Os portugueses trouxeram muitos negros da África para trabalhar como escravos. Eles eram vendidos como mercadorias aos donos de fazendas. Os escravos trabalhavam muito e eram castigados. Muitos fugiram e passaram a viver em quilombos. O que eram os quilombos? Eram povoados no meio da mata, onde eram livres. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que era liderado por Zumbi e ficava no estado de Alagoas. Alguns brasileiros iniciaram uma campanha para que os escravos fossem libertados. Eram chamados de abolicionistas. Os escravos foram utilizados principalmente em atividades relacionadas à agricultura, com destaque para a atividade açucareira e na mineração, sendo assim essenciais para a manutenção da economia. Alguns deles desempenhavam também vários tipos de serviços domésticos e ou urbanos. A escravidão só foi oficialmente abolida no Brasil com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Os escravos, por fim, conseguiram suas alforrias, que é a sua libertação. A abolição da escravatura não aconteceu do dia para a noite. Vários momentos antecederam a data. 3 anos antes, em 1885, foi aprovada a Lei dos Sexagenários. Pela lei, os escravos, ao completarem 60 anos, eram libertos. Esta era uma forma de ir gradualmente extinguindo com a escravatura. Você também deve ter ouvido falar da Lei do Ventre Livre. Os filhos nascidos depois de 28 de setembro de 1871, após completarem 8 anos, poderiam ser libertados, caso o proprietário concordasse. O proprietário recebia uma indenização do governo, que criou este mecanismo como instrumento de incentivo à libertação dos escravos. A fonte
de onde esse texto foi retirado são livros variados e o site www.smartkids.com.br. Bem, o que nós lemos agora refere-se ao conteúdo aí, né, do vídeo que eu passei para vocês. Então, vai falar um pouquinho sobre esse processo de abolição da escravatura. Então, nós vimos que, desde o período colonial, na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, né, e aí havia aí necessidade de mão de obra barata, né? Na verdade, esses senhores de engenho, que eram os homens ricos, poderosos da época, né? Eles aí precisavam de mão de obra para trabalhar aí no cultivo, né? Na agricultura, sobretudo na cana-de-açúcar. Por quê? Porque a cana-de-açúcar era muito valorizada, né? Pois era da cana-de-açúcar que é feito o açúcar, né? Então, assim, era altamente valorizada, porque inclusive era exportada, né? Então, eles necessitando aí de pessoas para trabalharem e não pagando, né, por esse serviço, eles começaram a buscar escravos, homens negros, né, vindos diretamente da África. Esses homens, né, eram obrigados a entrar no navio, né? Eles não vinham porque eles queriam, mas eles vinham sim porque eles eram obrigados a isso, né? E eles trabalhavam aí como escravos, eles eram tratados como se eles fossem mercadorias. Sabe quando a gente vai ao mercado e compra lá um pacote de bolacha, a gente compra um chocolate, a gente compra algo que a gente está precisando? Pense bem, pessoal, que tristeza para essas pessoas serem tratadas como mercadorias, né? E eles trabalhavam muito, era um serviço pesado, né? E se eles não correspondiam à expectativa dos seus patrões, dos senhores de engenho, eles eram muito castigados, eles sofriam, né? Eles eram aí acorrentados, eles eram chicoteados, né? E eles não recebiam dinheiro. Então, eles moravam aí em senzalas, enquanto os senhores, né, e sua família moravam aí na casa grande, que era uma casa luxuosa. Havia mulheres escravas também. Elas exerciam aí o papel de ama de leite, elas serviam para amamentar os filhos dos senhores de engenho, né? Com as suas esposas. Elas faziam serviço doméstico, tá? Cuidavam da casa, preparavam a comida. Então, não eram só homens, os homens trabalhavam, né, na mineração, em busca aí de ouro, em busca de pedras preciosas, né, lavrando, cuidando aí da terra, plantando, colhendo. Porém, muitos negros não aceitavam essa situação, não aceitavam ali viver morrendo à míngua, passando dificuldades, privações, porque eles moravam, como eu disse, em senzalas. O que eram as senzalas? Eram grandes barracões sem janelas. Pensem, eles trabalhavam o dia todo, trabalhavam no pesado, comiam muito mal, né? E à noite eles tinham que dormir aí meio que amontoados nesses barracões que não tinham nem janelas, né? Para que eles pudessem respirar um ar mais puro. Então, realmente era uma vida muito sofrida, né? Então, alguns começaram a se revoltar e a fugir, né? Eles não queriam mais viver nessa situação. Então, eles fugiam. Porém, os feitores, né, iam atrás. Eles eram, assim, o braço direito dos senhores de engenho, que se consideravam donos dos escravos, proprietários desses escravos. E quando esses escravos fugiam, esses feitores, né, iam atrás, né, com seu armamento aí, né, e eles muitas vezes conseguiam capturar e trazer de volta esses escravos, e aí que eles eram judiados, eram açoitados mesmo, né? Aí colocavam neles correntes, colocavam eles presos ao troncos, os castigos mais severos.
mas muitas vezes, quando eles não conseguiam capturar, eles matavam, né, esses homens, essas mulheres aí que tentaram empreender em fuga, tá? Então, aqueles que conseguiam se embrenhar no meio das matas, né, eles foram formando aí num lugar distante, muito, muito longínquo, né? Eles formaram aí uma comunidade chamada de quilombo, né? Era de difícil acesso, mas muitos conseguiram e fugiam e iam para esses quilombos, né? E aí a gente viu no texto que são povoados no meio da mata. Nesse lugar, eles viviam aí, né, em liberdade, tá? Embora eles tivessem fugido, aí eles eram livres. O quilombo mais conhecido na história do Brasil foi o Quilombo dos Palmares. O líder foi Zumbi, né? O Zumbi, ele lutou muito, ele morreu como herói, lutando pelos direitos dos negros, tá? Porém, com toda essa situação, nós vimos, inclusive no nosso vídeo, que algumas pessoas da alta sociedade não concordavam com essa história, né, de pessoas sendo escravizadas. E elas começaram aí a fazer uma campanha, né, declarando que elas não concordavam com essa situação, que isso não era correto. Então, que esses escravos eram pessoas como qualquer outra, e eles precisavam viver em liberdade, né? Então, essas pessoas quem eram? Eram os abolicionistas. Então, eles lutavam, eles se manifestavam em favor da abolição da escravidão. O que seria isso? Eles se manifestavam dizendo o seguinte: olha, essa escravidão tem que acabar, ela tem que ser extinta, tá? E aí o texto continua nos relatando, né, como eu já disse para vocês, né, que esses escravos continuavam aí se dedicando à agricultura, né, ao trabalho pesado, e aí destaca-se a atividade açucareira, né, no plantio, no transporte aí da cana-de-açúcar e da mineração, porque isso era, naquela época, né, fonte de renda, né? Então, isso aí movimentava a economia, tá? E o texto também diz que as mulheres e alguns homens também, né, eram utilizados para serviços domésticos ou urbanos, né, nas cidades. Bem, a princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea, depois de tanto haver movimentação, tantas pessoas aí, esses abolicionistas, né, intervindo, lutando, se manifestando contra a escravidão, a princesa Isabel, ela assinou a lei chamada Lei Áurea, né? Quando é que essa lei foi assinada? Em 13 de maio de 1888, tá? Essa lei estava assim, decretando que a partir daquele momento, né, os escravos receberiam suas cartas de alforrias, ou seja, eles seriam libertos, tá? Não haveria mais escravidão. Só que até que acontecesse isso tudo, né, houveram muitas outras situações, tá? Primeiramente, aconteceu o movimento da Lei dos Sexagenários, onde 3 anos antes, no ano de 1885, a lei foi assinada. O que essa lei decretava? Essa lei decretava que os escravos, quando eles completassem 60 anos de idade, né, eles eram libertos, né? Ou seja, eles já estariam aí uma idade mais avançada, né? Então eles também nem dariam tanto lucro para os seus patrões, por já estarem mais cansados, mais debilitados, né? Então, a partir dos 60 anos, eles seriam livres. Outro movimento também
que aconteceu anos antes foi a lei do ventre livre, né? Que nós vimos aí também no nosso vídeo. O que essa lei falava, decretava, na verdade? Que os filhos nascidos depois de 28 de setembro de 1871, após eles completarem 8 anos, eles poderiam ser libertos, né? Isso se o senhor, né, se o seu senhor, o seu proprietário, diga assim, entre aspas, né, porque eles não eram mercadorias, embora eles fossem considerados mercadorias. Se os seus senhores concordassem que assim fosse, tá? O governo da época, né, então dava uma indenização, então fornecia uma quantidade aí em dinheiro para esses senhores e eles, em troca, né, liberavam aí essas crianças, tá? Filhos de escravos, certo? Isso tudo, então, essa indenização, esse dinheiro aí seria como se fosse uma barganha, né? Como um incentivo para os senhores libertarem esses escravos. Deu para entender um pouquinho? Eu espero que sim. Mas se você não assistiu o nosso vídeo gibi, né, contando aí a historinha com a turma da Mônica, assista que você vai entender um pouco mais. Eu acredito que você vai gostar muito, tá? Então agora nós temos o textinho para responder. Em que data foi assinada a abolição da escravatura? Então nós comentamos, né? Aí o dia, o mês e o ano. Inclusive eu disse, né, o porquê que nós estamos estudando esse texto no dia de hoje, né? Então, voltem aí ao texto, se você tiver dúvida, e releia e coloque aí a resposta. Qual o nome da princesa que aboliu a escravidão? No vídeo que eu passei, nós vimos qual é a princesa, e durante a minha explicação aí, né, eu também disse, no próprio texto também você encontra essa informação, tá? Uma princesa aí que durante a ausência do seu pai, ela governou o país, e foi ela quem assinou a Lei Áurea. Que princesa é essa? C. Nome do lugar onde viviam os escravos fugidos, né? Então, esses escravos foragidos, eles saíam, se embrenhavam no meio das matas, né? E fundaram aí esse povoado, essa comunidade. Qual era o nome desse lugar que eles fundaram aí? Né? Porque dessa forma eles conseguiriam viver como pessoas livres. Qual era o nome desse lugar? D. De qual continente eram trazidos os escravos? Então, eu disse aí que os escravos eram africanos, né? Qual é o nome desse continente? Eles vinham da África, mas qual é o nome do continente do qual eles eram retirados? Tá? Então, o texto também nos diz isso aí. 2. Identifique as leis abolicionistas em destaque, de acordo com a legenda. Número 1, a Lei Áurea. Olha aqui, número 1, a Lei Áurea. Então, vamos colocar o acentinho, ó, porque aqui no texto nós temos acentinho. Aqui, eu esqueci de colocar. Ou foi aqui o Áurea, tá? Eu vou grifar em amarelo para você perceber aí que você tem que colocar o acento, tá? 2, a Lei do Ventre Livre. 3, a Lei dos Sexagenários. Então, no texto, nós falamos sobre 3 leis, né? E eu expliquei cada uma delas para vocês. Então, vocês vão fazer aí a identificação e vão nomear de acordo com o que dizia cada lei, tá? Qual era a lei que tornava livres os escravos com mais de 60 anos? Foi a Lei Áurea, número 1, a Lei do Ventre Livre, número 2, ou foi a Lei dos Sexagenários, número 3? Então, você vai aqui relacionar, tá? Qual foi a lei que determinou a libertação imediata dos escravos? A Lei Áurea 1, a Lei do Ventre Livre 2 ou a Lei dos Sexagenários 3? E qual a lei que decretava livre todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data? Então, você vai aí
enumerar 1, 2, 3, de acordo com o que dizia cada uma das leis, tá bom? Número 3. Quais atividades ou trabalhos desenvolvidos pelos negros são apresentados no texto? Então, eles trabalhavam basicamente no quê? O texto nos mostra aí algumas atividades que eram desenvolvidas pelos negros. Quais são essas atividades? Quais são esses trabalhos? Tá? Então, você vai colocar aí, na número 3. Explique a frase. Eles eram vendidos como mercadorias aos donos das fazendas. Então, como é que você entendeu aí que esses escravos eram vendidos como mercadorias? Por quê? Como que eles eram comercializados? Tá? Então, você vai explicar de acordo com o que você entendeu, tá? Essa atividade aí, embora conte um pouquinho da história, né? Você pode colar aí no seu caderno de português, tá? Porque nós vamos aí trabalhar também com a questão da interpretação textual, tá? Então, aí finaliza a primeira parte de português. Agora, nós vamos trabalhar aí com a segunda parte, né? O que diz essa segunda parte? Que nós devemos trabalhar com os verbos no infinitivo. Bem, você sabe o que é verbo? Quando eu digo para você, crianças, peguem seu caderno, né? Então, ali, eu pedi para que vocês tivessem a ação, né, de fazer algo. Que ação? Pegar o caderno. Se eu dissesse assim, agora abram o livro na página 20. Vocês vão abrir o livro, né? Fechem o aplicativo do celular. Vocês vão lá, vocês vão fechar, né? Guardem os seus materiais na mochila. Então, a ação de guardar. Então, verbo é toda palavra que indica uma ação. Também temos verbos que não indicam ação de pessoas, de seres, de objetos, mas indicam fenômenos da natureza, tá? Por exemplo, ontem choveu bastante, né? Então, é algo que não depende de nós, é algo que acontece com a natureza, né? O verbo também vai indicar algum estado, como assim? Eu estou triste, né? Eu fiquei chateada, né? Eu pareço animada. Então, são palavrinhas assim. Mas vamos passo a passo para que você entenda um pouco melhor o que é verbo e depois o que é infinitivo. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso conteúdo, tá? Então, vamos ver aqui. Está um pouquinho adiantado, vou voltar um pouquinho. Você vai pegar aí a sua folhinha, olha só, essa aqui. Vamos estudar os verbos? Repare, nos quadrinhos estão sendo praticadas ações. Número 1, quadrinho 1. O ambulante grita. Qual a ação dele? Gritar. O guarda apita. A ação de apitar. O que faz o guarda? Apita. O que faz o ambulante? Grita. As palavras grita e apita indicam ações de gritar e apitar. Você viu que descobrimos as ações perguntando: o que faz? O que fez? Ou o que fará? A palavra que indica ação, isto é, o que alguém faz, o que acontece, chama-se verbo, tá? Então, se eu disser aí, você fechou o livro, foi uma ação que você teve, a ação de fechar, né? Você piscou várias vezes, foi a ação de piscar. Então, essas palavrinhas
que vão indicar ações são verbos, tá? Verbos, ações. Mas nós vamos ver aqui o que mais os verbos podem significar. Ontem choveu. Foi até o exemplo que eu dei, né? Fenômeno. É um fenômeno da natureza. É algo que não depende de nós. Por exemplo, trovejou muito. Trovejar é um fenômeno da natureza. Não depende de mim, não depende de você. É algo que acontece na natureza. Hoje está frio. É um estado, né? Então, também é algo que não é ação, né? Mas é um estado. Hoje o dia encontra-se frio, né? Os verbos podem também indicar o estado, que na verdade seria esse tipo de estado, né? Se eu dissesse assim, mamãe está triste, o menino está eufórico, né? Joãozinho ficou doente. Então, está indicando um estado, a forma, né, no qual a pessoa está, né? A forma no qual ela encontra-se no momento, tá? Então, os verbos, além de ações, podem indicar estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, vamos aí para descobrir o que seria esse infinitivo. No infinitivo, olha, não indicam o tempo em que a ação ocorre, apenas a ação em si. Se eu disser assim, vamos brincar, né? Escrever, correr, iludir, corrigir. Então, nós vamos observar que nós estamos mencionando alguns verbos, mas nós não estamos dizendo, né, se essa ação está acontecendo agora, nesse momento presente, se a ação já aconteceu ou se a ação ainda acontecerá. Porque se eu disser assim para você, olha, eu corrigi as provas. Você vai perceber aí que foi uma ação que eu tive, né? E já aconteceu. Se eu disser assim, eu estou corrigindo as provas. Você vai perceber que isso está acontecendo agora, no momento presente, tá? Agora, se eu disser eu corrigirei as provas, você vai perceber aí que eu vou ter a ação, né? Então, olha só, aqui no caso, nós vamos perceber que os verbos, quando eles estão no infinitivo, eles não vão indicar esse tempo, se está acontecendo, se já aconteceu ou vai acontecer. Então, essas palavrinhas, os verbos, vão terminar com a letra R. Olha aqui, como brincar, correr, partir. Então, termina aí com a letra R. Podem ser usados como substantivo em alguns contextos. Vocês se recordam que são substantivos? São aquelas palavrinhas que nomeiam, que dão nome aos seres, aos objetos, às coisas, tá? Então, vamos observar aí. Nós temos verbos terminados em R, mas com ar, com A e R, ar, ir, desculpa, ar, ir, tá? São as 3 conjugações. Não tem nada de or e ur. Só um momentinho que eu vou tomar uma água. Então, esses verbos no infinitivo, eles sempre vão terminar ou em ar, nós dizemos que pertence à primeira conjugação, a segunda conjugação e ir, a terceira conjugação. Vamos observar aqui alguns verbos da primeira conjugação. Estudar, trabalhar, falar, amar, esperar, dançar. Tá? Todos eles terminam em ar.
Os da segunda conjugação, que também estão no infinitivo. Olha, a última letrinha é o R. Nós não conseguimos saber em que tempo a ação aconteceu, se está acontecendo, se vai acontecer. Tá? No infinitivo não existe isso, tá? Então, agora vai terminar em er. Aprender, entender, correr, comer, compreender e atender. E os verbos da terceira conjugação. Partir, dividir, cumprir, adquirir, assistir e desistir. Então, observem aí, todos esses verbos estão no infinitivo. Eles terminam em ar, er ou ir, tá? Terminam aí com a letrinha E. Então, uma observação muito importante. No dicionário, os verbos aparecem apenas no infinitivo. Tá? Então, se você quer encontrar uma palavra, se ela indicar um verbo, ela não vai estar sendo conjugado, ou seja, não vai apresentar o tempo verbal, o tempo em que as coisas acontecem ou acontecerão, mas sim estarão no infinitivo, terminarão em R, tá? Por exemplo, se você não sabe o que é discussão, aí se você for procurar, você vai... Discussão não, deixa eu pensar num outro exemplo, discussão você vai conseguir achar. Discutindo, né? Se você quiser descobrir esse termo, você não vai achar. Por quê? Discutindo indica algo que está acontecendo, né? Mas você vai encontrar discutir, porque aí está no infinitivo. O infinitivo é como a identidade do verbo. É a forma sob a qual ele será encontrado e classificado por ordem alfabética em um dicionário. Faça como no exemplo e apresente o verbo no infinitivo. Então, olha aqui, ó, visita. O verbo é visitar. Olha, olhar. Parte, partir. E assim você vai fazer com os demais. Sobe, qual verbo? Oferece, qual verbo? Gela, de que verbo é? Ouve, escreve. Então, você vai colocar todos esses no infinitivo. Come e acontece, tá? 2. Escreva a ação correspondente como no exemplo. Realizar corridas é o mesmo que correr. Dar risadas é o mesmo que dar beijos. É o mesmo que dar pulos. Realizar vendas. Realizar compra. Dar salto. Ou realizar uma viagem. Agora, sublinhe os verbos desta anedota. Então, que é uma anedota? É uma piada, tá? É um textinho engraçado. Então, nós vemos aqui, olha, duas serpentes, duas cobras. Duas serpentes rastejavam pela areia quente do deserto, quando uma perguntou à outra: Amiga, será que somos venenosas? Ó, tem um S aqui. Será que somos venenosas? Acho que não. Por quê? Porque mordi a língua. É um caso sério, né? Olha só, você vai sublinhar. O que é sublinhar? É passar uma linha embaixo, abaixo da palavra, embaixo da palavra, tá? Então, vamos começar aqui. Só no início que eu vou fazer com vocês, hein? Olha aqui, duas serpentes rastejavam pela areia quente do deserto. Eu vou ver até aqui, depois vocês continuam aí vendo na frase, tá? Existe alguma ação que essas serpentes estão fazendo? Né? Sim, rastejar, né? É uma ação. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar um traço embaixo, tá? Da palavra, ok? Então, aqui, ainda nessa primeira frase, no primeiro parágrafo, ainda tem outro verbo, tá? Só uma dica. E depois, vocês veem aí nas outras frases se também tem verbos, tá?
Bem, pessoal, a segunda parte da atividade de português, nós finalizamos aí, tá? Nós trabalhamos com o texto Abolição da Escravatura, a interpretação textual, e trabalhamos aí com os verbos, toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Agora, vocês precisarão do livro EMAI. Nós continuaremos trabalhando aí com as horas, tá? Então, para que serve o relógio? Em toda casa tem um relógio. Ainda, se não for um relógio analógico, aqueles relógios de ponteiros, né? Tem pelo menos aí o relógio no celular ou na calculadora, que algumas calculadoras são mais moderninhas, marcam aí as horas, tá? Então, vários aparelhos, até a televisão, né? Atualmente tem um reloginho, né? Se você programar, algumas televisões já aparecem a hora no canto da tela. Por que nós precisamos de marcar o tempo, né? Muitas vezes para realizar atividades que são passíveis de hora marcada. Por exemplo, quando nós estamos frequentando normalmente a escola, é necessário que você se programe e você saiba a hora de entrada e a hora de saída da escola, né? Porque imaginem se a gente não tivesse horário, cada um chegasse quando quisesse. Viraria um transtorno, não é mesmo? Pense você, precisando ir ao dentista, né? E todo mundo pensa no mesmo horário, né? Não existe, não tem como. É uma questão de organização, né? Então, nós precisamos aí do relógio marcando o tempo, marcando as horas, para que a nossa vida seja organizada. Se nós vamos ao banco, por exemplo, nós temos que saber qual é o horário em que a agência bancária estará aberta para receber os clientes. Se nós vamos a uma loja, nós temos que respeitar o horário de funcionamento. Tá? Então, tem uma série de coisas, né? E o relógio, então, ele vai ser esse marcador de tempo. Mas observem vocês que algumas atividades nós podemos demorar horas para fazer. Outras, nós demoramos alguns minutos. Mas algumas nós podemos fazer até em poucos segundos, como piscar, por exemplo, né? Então, outras atividades nós também podemos demorar dias, né? Faz um pouco num dia, um pouco em outro dia. Então, é assim que funciona. Você percebe a necessidade que nós temos de entender como funciona o processo de marcação do tempo, né? Nós vimos que o calendário ele serve para marcar o tempo, tá? Para que a gente localize o dia do mês, o dia da semana, o ano em que nós estamos, né? Enquanto que o relógio ele serve aí para marcar as horas, os minutos, os segundos. Então, pense você agora. Qual é a atividade que você faz em poucos minutos? Eu vou pensar aqui também. Uma atividade que eu gaste poucos minutos. Acabei de lembrar. Né? Escovar os dentes, né? Embora a gente tenha que escovar direitinho, mas é uma atividade que não leva muito tempo. Né? Não podemos dizer que é uma atividade que dura horas, né? Mas é uma atividade que dura poucos minutos, tá? Tomar banho, por exemplo. Espero que você não demore muito tempo no banho, né? Não, o banho não é também uma atividade que dura horas, mas sim alguns minutos. E quando nós estávamos indo para a escola? Quanto tempo nós permanecíamos dentro da escola? Contando aí, né? Todas as aulas, contando o horário de recreio, o horário de aula de artes, de educação física, né? Contando essas outras atividades também. Então, eram atividades que vocês demoravam, né? O estar na escola, o permanecer na escola. Então, vocês ficavam aí em torno de 5 horas. Que horário vocês entravam? Às 12h30 ou meio-dia e meia. Qual o horário que vocês saíam?
17 horas e 30 minutos, ou 5:30 da tarde. Então, vocês permaneciam 5 horas dentro da escola. Tá? Então, são atividades aí muito mais demoradas, tá? Bem, vamos ver qual é a atividade aí do EMAI que eu pedi para vocês, que eu estou pedindo para vocês fazerem, tá? Então, nós estamos aí na página 21, atividade da sequência 3. Você sabe ler as horas em relógios digitais? Que são aí os mais comuns, né, atualmente. E em relógios de ponteiros? Então, observem que o relógio, se você tiver um relógio de ponteiro aí na sua casa, observem que os relógios de ponteiros têm 2 ponteiros principais que marcam as horas e os minutos. Os ponteiros pequenos, o ponteiro pequeno do relógio analógico, tá? O relógio de ponteiro também é chamado de relógio analógico. Os ponteiros pequenos o ponteiro pequeno serve para marcar as horas. E o ponteiro grande serve para marcar os minutos, tá? O ponteiro, geralmente tem um ponteiro fininho, tá? Mais fininho, que trabalha bem rapidinho. Esse ponteiro que se movimenta rápido, ele serve para marcar os segundos, tá? Então, observe as ilustrações abaixo e confira que horas os relógios estão marcando. Bem, primeiramente, eu quero que você se recorde, tá? Quando nós falamos em marcação de tempo e eu falo dia, observe aí, pense, quantas horas tem um dia completo? Você consegue se lembrar? Bem, um dia completo tem 24 horas, tá? E uma hora? Uma hora. Por exemplo, se você tivesse vindo para a escola hoje, você entraria 12:30. Uma hora, e eu dissesse assim, daqui uma hora você será liberado para voltar para casa. Então, 12:30, 12:30 é o mesmo que 12 horas e 30 minutos. Qual horário você seria liberado para voltar? 1:30 da tarde, ou 13:30. Uma hora. Mas uma hora dá quantos minutos? 60 minutos, tá? Então, cada risquinho que nós temos aqui no relógio analógico ou de ponteiro corresponde a 1 minuto. E quem vai marcar é o ponteiro grande, tá? E 1 minuto tem quantos segundos? Aqui nós não temos o ponteiro, nós não temos aqui o ponteiro de segundos, que seria um bem fininho, tá? Para passar 1 minuto, o ponteiro de segundo tem que dar a volta completa, já que ele trabalha rapidinho, né? Então, quanto tempo dura 1 minuto? Quantos segundos? 60 segundos, é isso aí. Então, você vai observar, tá? Olha aqui, que horas está marcando esse relógio? Isso, 8:30, 8:30, tá? Por que 30 eu digo meia? Porque eu acabei de dizer para vocês que uma hora tem 60 minutos. Se uma hora tem 60 minutos, a metade de uma hora é 30 minutos, tá? Meia, metade, tá? Dividir aí uma hora em 2 partes. A primeira meia hora tem 30 minutos, depois a outra 30 minutos, tá? Então, por isso que eu digo 8:30. O que você costuma fazer às 8:30 da manhã? Tá? Bem, agora que nós temos 12 horas e 30 minutos. Então, observe que o ponteiro pequeno está apontando para o 12. E o ponteiro grande, né, que está mostrando 30 minutos, está apontando para o 6. Observe que
Entre o número e outro, são 5 risquinhos. Então, aqui nós temos, olha, saindo do 12 para o 1, 5. Depois mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30 minutos. O ponteiro pequeno marcando 12 horas e o grande marcando 30 minutos. Tá? E aqui o que você costuma fazer ao 12h30, às 12 horas e 30 minutos? E aqui, 15 horas e 15 minutos, 3h15 da tarde, tá? O que você costuma fazer nesse horário? Então, você vai escrever aqui. Observe que tanto o ponteiro de hora está apontando exatamente para o número 3, quanto o ponteiro de minuto, tá? Porque significa que esse de minuto saiu também aqui do 12, né? E veio se movimentando até o 3. Olha, 5, 10, 15. O que você costuma fazer nesse horário? 20 horas e 45 minutos, tá? Então, observe que aqui, olha, já é noite, tá? Então, nós temos aí 20 horas e 45. Então, já passou de 20 horas, já passou de 8 horas da noite. Observe que o ponteiro pequeno já está entre o 8 e o 9. Por quê? Está se aproximando de 9 horas da noite. Está faltando apenas 15 minutos. Porque, olha, o ponteiro maior, que marca os minutos, já está sobre o 9. Então, ele vai caminhar mais 5, 10, 15. Dentro de 15 minutos, será 9 horas da noite. Tá? E o que você faz nesse horário? Às 22 horas e 10. Olha aqui, 22 horas. Olha o interessante. O ponteiro pequeno aqui também marca 22 horas e 10. Ou nós podemos dizer 10 e 10 da noite. O ponteiro pequeno aponta para o 10, 10 horas. E o ponteiro grande para os minutos. Eu disse que a partir do 12, cada risquinho tem 1 minuto. Então, entre um e outro, 5, depois mais 5. 5, 10. 10 horas e 10 minutos. 22 horas e 10. Nesse horário, o que você costuma fazer? Escreva aqui. E depois, pela madrugada, né? 1h20. Olha aqui, o ponteiro pequeno apontando para o 1, 1h. E o grande apontando para o 4, né? Então, vamos contar aqui. 5, 10, 15, 20. O ponteiro pequeno apontando para os minutos. O que você costuma fazer a 1h20 da manhã? Agora, você vai marcar no relógio de ponteiros cada situação. Então, vamos observar aí, né? Você vai ter que pensar um pouquinho. O horário do início da aula. Se nós estivéssemos indo para a escola, qual o horário que vocês entravam na escola? Qual o horário de entrada? Nós já comentamos aí que o horário de entrada é às 12h30. Então, você vai marcar aí o ponteiro. Lembre-se, o ponteiro pequeno vai indicar as horas, né? Então, vocês sabem que é 12. 12 horas é meio-dia. Mas e o grande? Vai indicar os minutos, 12h30. Então, é a mesma coisa que meia hora. Meia hora corresponde a 30 minutos. Então, onde é que eu coloco o ponteiro grande mostrando esses 30 minutos? Pense aí. O horário do intervalo, do início do intervalo. Que hora que você vai para o recreio? Então, você vai marcar aqui. O horário da saída da escola. Então, eu já disse aí, né, que o horário de saída nosso era 17h30 ou 5h30 da tarde. Então, observe que o ponteiro pequeno marcando as horas e o ponteiro grande marcando os minutos, tá? E a hora que você foi dormir ontem. Então, isso daí é pessoal, tá? Cada um
fazendo o seu, tá? Observe os 2 horários marcados no relógio digital. Quanto tempo se passou em cada situação? Então, você vai ver aqui que a primeira vez que olhou no relógio, né, estava marcando 8 horas e 15 minutos. E no segundo horário, 9 horas e 30 minutos. Então, observe que de 8 horas para 9 horas, se passou quanto tempo? 1 hora? Bem, sim, 1 hora. Agora, é 8h15, tá? Para 30 minutos. 15 para 30 minutos, transcorreria aí 15 minutos. Então, seria 1 hora e 15 minutos. Legal. Então, você vai fazer o mesmo com os outros relógios, tá bom? Então, você vai olhar aí o horário, né? O primeiro horário em que o relógio é visto, o segundo horário. Você vai comparar quanto tempo se passou entre o primeiro horário e o segundo horário, tá? Então, observe aí, lembre-se sempre que a hora tem 60 minutos. 1 minuto, 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos, tá? Eu espero que você tenha compreendido. Faça tudo com muito capricho, com muita atenção, né? Peça ajuda aí para algum familiar, mas não deixe de pensar, ó, bota a cabecinha para funcionar, tá bom? Se você tiver dúvida, não se esqueça, pode me chamar no WhatsApp, deixar o seu recado, que assim que possível eu entro em contato com você. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.